Pois bem, irmãos, nós vamos ler a palavra do nosso Deus em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso de número 10 ao verso de número 13, texto esse que hoje nós pararemos para compreender através da pregação da palavra. Epístola de Paulo à igreja de Filipos, ou à igreja dos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao verso de número 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Eu vou ler a palavra de Deus neste texto, gostaria que toda a igreja acompanhasse. O texto bíblico diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te engrandecemos. Bendizemos o nome santo do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, poderoso, excelso, glorioso, digno de honra e de toda glória. Neste momento, Pai, nos colocamos diante da presença santa do Senhor para ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, do íntimo, do profundo do nosso coração, que o Senhor, ó Pai, nos ajude, nos auxilie, pelo poder e graça do Teu Santo Espírito, para olharmos, ó Deus, para a Tua palavra, para compreendermos, ó Deus, a santa palavra do Senhor, para que ela seja, ó Deus, como o Senhor tem nos prometido, útil na nossa vida para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Abençoe a igreja do Senhor, abençoe as nossas vidas neste momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. É em Cristo que oramos, amém, e louvado seja o Senhor. Amém. Bem, irmãos, quando nós falamos a respeito do contentamento, falamos a respeito da alegria, e olhamos para as várias interpretações, sejam as interpretações filosóficas, históricas, psicológicas, aquilo que nós podemos definir ou resumir é que todas essas vertentes, elas acabam definindo o contentamento como algo que deve ser conseguido através da autossuficiência humana. Como algo que deve ser conseguido através dessa autossuficiência, tendo como prazer máximo o bem-estar. E essa perspectiva, esse entendimento de felicidade como estágio último da vida do homem, dentro dessas interpretações, é algo que permanece como uma mera ilusão, porque a felicidade, nesse sentido, ela pode ser experimentada por algumas pessoas, mas a sua permanência é uma ilusão. A permanência dessa felicidade conseguida através da autossuficiência, da autoafirmação, do desejo humano e da insistência do homem pela busca de algumas realidades, sejam elas materiais, sejam elas familiares ou humanas, nada mais passa do que uma ausência que ele tem no seu interior de encontrar a felicidade verdadeira. E é exatamente por isso que a felicidade é uma ausência na vida da maioria dos homens, porque eles estão vivendo contrários à palavra de Deus. A felicidade, o contentamento, acaba sendo transformado em um sentimento, caracterizado como um objeto de desejo do ser humano. E como esse objeto de desejo, algumas pessoas passam a buscar a felicidade. Nós vemos isso na vida cotidiana das pessoas. Nós vemos claramente que as pessoas fazem de tudo para ter um alívio, para ter a ausência de alguns problemas, de algumas dificuldades, para de alguma forma na sua vida encontrar um ponto de conforto onde ela possa dizer o seguinte: agora eu tenho um pouco de contentamento. Mas como estamos dizendo, as pessoas vivem a permanência de uma ilusão. O apóstolo Paulo, nesse texto, vai falar a respeito do contentamento. Ele vai falar a respeito da alegria, não apenas aqui.
a epístola de Paulo à igreja de Filipos é chamada de epístola da alegria. Porque nesse texto, Paulo começa falando desde o primeiro capítulo a respeito da alegria que ele encontrou em Cristo, do verdadeiro contentamento que ele tinha no âmbito da igreja, em viver pregando o evangelho, mesmo em meio a todas as dificuldades. E Paulo estava falando essas verdades, enviando esse texto à igreja de Filipos, quando ele estava em Roma, em uma prisão, vivendo um momento extremo na sua vida, vivendo em um momento em que ele não tinha aquilo que as pessoas nos seus dias contavam como objeto de alegria. Ele havia sido preso, ele não tinha bens, ele não tinha pessoas que estavam com ele, porque nesse mesmo texto ele fala que muitos negaram até mesmo defendê-lo quando ele estava diante do tribunal romano. E o apóstolo Paulo fala daqueles que pregavam até mesmo para gerar mais contendas ao ministério de pregação da palavra que ele defendia e que ele levava avante. Paulo estava sendo perseguido dentro e fora dessa cadeia romana. Paulo estava no final da sua vida. Ele já havia lutado, labutado, sofrido tudo e todas as coisas por amor a Cristo. Como ele mesmo fala aqui, que por amor a Cristo, ele considerou tudo como refúgio para de alguma maneira conseguir o conhecimento de Cristo. E assim, o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele fala diretamente a respeito de bens materiais. O texto que nós acabamos de ler está falando a respeito de uma oferta, de uma dádiva, de um presente que a igreja de Filipos enviou a Paulo. Essa dádiva, esse presente, Paulo recebeu de bom grado. Mas ele deixa claro para a igreja que ele tinha toda a alegria, ele estava extremamente contente com o cuidado que a igreja dispensou sobre a vida dele, mas Paulo não deixa de falar que ele aprendeu a viver para além de todas essas coisas. Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, o texto que lemos do verso 10 ao verso de número 13, mostra ao crente, a cada um de nós, a atitude certa, a atitude correta, a respeito das posses, a respeito dos bens materiais. Mas não apenas isso. Esse texto mostra para nós, e isso pode ser aplicado corretamente também, a todas as circunstâncias da nossa vida. Como nós podemos viver contentes no nosso casamento, com os nossos filhos, as nossas crianças, no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, nas nossas relações entre amigos, na sociedade em que vivemos, ou seja, diante de qualquer tipo de realidade na qual estejamos inseridos. Esse texto claramente nos mostra como nós podemos viver contentes. E essa mensagem é uma mensagem extremamente relevante para nós. É extremamente relevante porque nós vivemos em um mundo que busca o contentamento. Mas a busca do contentamento é gerada pelo descontentamento das pessoas. E a descoberta que vai sendo feita à medida que caminhamos é que o homem passa a maior parte dos seus dias vivendo descontentes em todos os lugares onde ele está, em todas as coisas que ele realiza, pela sua ânsia, pela sua angústia de sempre querer mais, de sempre querer algo que é impossível porque ele busca em uma perspectiva errada. É por isso que há tanto descontentamento no âmbito da família, há tanto descontentamento no âmbito do trabalho, no âmbito daquilo que nós temos, ou até mesmo a respeito daquilo que nós já adquirimos além das nossas posses ou da nossa capacidade, que Deus muitas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos dá além do que nós merecemos. Só que o homem, por natureza, é insatisfeito. Ele é extremamente descontente. Ele é descontente com a vida, ele é descontente com as coisas que estão diante dele,
ele é descontente com aquilo que a força do seu trabalho lhe dá. E muitas vezes ele assume atitudes erradas, porque o contentamento não é encontrado no dinheiro, nas coisas, nas circunstâncias, mas é encontrado em uma realidade maior. E é isso que Paulo está falando nesse texto. Paulo está mostrando que ele encontrou, ele aprendeu, ele teve na sua vida o encontro com o verdadeiro contentamento, não a partir de uma visão humana, não a partir de um entendimento que foi implantado na mente dele pela cultura da época, pela filosofia grega, pelos pensamentos que conduziam aquele povo naquele momento. Paulo aprendeu a pensar diferente, a entender diferente, a caminhar de modo diferente, e é isso que nós também devemos aprender. E aqui nós encontramos algumas coisas extremamente importantes para nós. A primeira, extremamente séria, é que Paulo era contente pela necessidade de outros irmãos na sua vida. É a primeira coisa que ele fala. Ele diz, olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ele está falando da igreja. E o apóstolo Paulo aqui está expressando o motivo da sua grande alegria. A primeira esfera do motivo que ele tinha de ter grande alegria é que ele reconhece o quanto ele necessitava da igreja. E ele fala, olha, eu estou alegre, eu me regozijo no Senhor, porque a igreja tem me ajudado em momentos onde eu encontro dificuldades, e Paulo se regozijou primeiramente no Senhor, por uma razão. Porque ele sabia que a igreja o ajudou, e ele recebeu uma ajuda específica da igreja. Mas por trás da ajuda que a igreja deu, existia uma fonte, e a fonte era o próprio Deus, porque Deus é quem conduz a sua igreja. Deus é quem conduzia a igreja para que ela estendesse o cuidado necessário na vida de Paulo. E aqui nós aprendemos uma lição extremamente importante para a nossa vida. Nós também devemos aprender que o contentamento começa no ambiente que Deus reservou para que nós venhamos viver nele, na dependência de outros irmãos. Talvez a sua necessidade não seja como a de Paulo aqui, uma necessidade financeira. Mas nós temos tantas necessidades que a igreja de Deus, preparada pelo Senhor, renovada por Deus, pode suprir nas nossas vidas e devemos ser gratos por isso. É por isso que a palavra de Deus fala que devemos ser agradecidos pela igreja e devemos viver contentes no âmbito da igreja. Aqui existe o forte apelo de Paulo para que venhamos entender a necessidade que temos da igreja de Deus como bem, instrumento de Deus nas nossas vidas, para suprir as nossas necessidades. E é claro que quando existe ou existem necessidades materiais, a igreja também tem essa incumbência. Jesus Cristo disse que é responsabilidade da igreja acolher os pequeninos, estender ajuda, socorro a eles. O Novo Testamento, nas epístolas, falam a respeito disso. O apóstolo Paulo era pregador, apóstolo, mestre, um missionário, comissionado pela igreja. E a igreja sentiu a grande necessidade que Paulo estava passando, e ela se colocou como Paulo, unindo o seu coração ao coração de Paulo para o ajudar. E essa ajuda foi uma ajuda que Paulo reconheceu como uma ajuda extremamente útil. Mas além disso, ele também se alegrou, porque isso era uma evidência de que a igreja estava sendo abençoada. Uma igreja que está disposta a ajudar outras pessoas que passam necessidade no âmbito do corpo de Cristo, é uma igreja abençoada por se mostrar em pleno crescimento espiritual. O elogio que Paulo está trazendo à vida desta igreja é porque esta igreja era uma igreja do Senhor, e é por isso que ele se alegra em Deus.
E essa igreja era uma igreja ajudadora. E ela se mostra instrumento de Deus no trabalho de pregação do evangelho. Paulo reconhece essa necessidade e ele usa aqui uma expressão muito importante. Ele diz que a igreja renovou o cuidado. Observe comigo aí no verso de número 12. Ou melhor, no verso de número 10. Porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Essa palavra renovar é a mesma palavra para seiva de uma árvore. A seiva que renova a árvore por dentro, a partir do seu interior, no inverno, na seca, para que ela seja vigorosa, para que ela esteja nutrida, para que ela tenha força para suportar. A palavra que Paulo usa, portanto, a palavra renovastes, é uma palavra que dá o entendimento de que a igreja é fonte de vida e nós necessitamos dela. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas. Pessoas que fazem parte da igreja. Pessoas que são membros da igreja. Crentes verdadeiros, que nós devemos nos colocar na dependência deles. Seja no aconselhamento, seja nas orações que a igreja vai desprender sobre as nossas vidas, seja no estender das mãos, seja no acolhimento, seja na ajuda para resolvermos problemas dos mais triviais na nossa vida. Nós necessitamos da igreja de Deus. Paulo se alegrava, e ele se alegrava em reconhecer que o cuidado veio como a igreja podia desprender sobre ele. E o cuidado não veio como ele desejava. Uma leitura cuidadosa do verso de número 10, você entende que Paulo está dizendo o seguinte, que a igreja deu a ele a manifestação de um cuidado, dispensou sobre ele a manifestação de um cuidado, conforme ela podia fazer, e não conforme ele queria. E o texto bíblico mostra, olha, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala, vocês já tinham manifestado um cuidado sobre a minha vida, mas vos faltava oportunidade. Paulo está mostrando aqui que o cuidado veio no tempo que a igreja podia manifestar esse cuidado. Os filipenses realmente se importavam com o apóstolo, se importavam com a vida dele, mas as circunstâncias impossibilitaram que a igreja o atendesse no momento que talvez ele mais necessitava. A ajuda chegou, mas chegou no momento que a igreja pôde fazer ou entregar essa oferta. Talvez houvesse uma crise financeira. Talvez a igreja não tivesse ninguém para levar esse presente, essa oferta até Paulo. Como também, eles podem não terem tomado conhecimento de que Paulo passava uma necessidade em dado momento. Em outro, então, eles dispensaram esse cuidado sobre Paulo. Em tudo aqui, a verdade é que a comunhão cristã traz um verdadeiro contentamento para as nossas vidas. Quando nós necessitamos. E quando nós não nos sentimos necessitados, coloque a sua vida diante do Senhor para compreender que o papel da igreja é nos ajudar sempre. Nós somos servos uns dos outros pelo amor. Deus nos constituiu para nos darmos em favor uns dos outros. Isso significa que nós precisamos uns dos outros. Mas olha só, há uma segunda realidade. A segunda realidade é que Paulo não era só contente, porque ele sentia que ele necessitava da igreja. Mas Paulo também era contente em meio a todas as circunstâncias. E agora Paulo está falando que as próprias circunstâncias eram também um instrumento de Deus para que ele pudesse encontrar mais contentamento na sua vida. É agora que nós começamos a encontrar
um ponto totalmente divergente do pensamento da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas acreditam que as circunstâncias adversas não podem trazer contentamento para nós. Muito pelo contrário. As adversidades, para muitos, trazem angústia, ansiedade, sofrimento, inquietação. Mas Paulo está dizendo, para mim, todas as adversidades, as circunstâncias contrárias, me deram um contentamento cada vez maior. O contentamento, para Paulo, apagava todas as aflições da necessidade. Por mais que as necessidades existissem, para Paulo, o contentamento que ele tinha encontrado apagava todas essas angústias possíveis por causa da necessidade. E observe comigo que Paulo queria agradecer à igreja de Filipos, porque a igreja estava fazendo algo importante, procurando ajudá-lo, estava dando a ele uma oferta. Mas Paulo também deixa claro para a igreja que se a igreja não o tivesse ajudado, ele continuaria contente. Ele não está descartando o papel da igreja. Ele simplesmente está dizendo que a alegria dele era muito maior do que as dádivas, os presentes que a igreja podia dar a ele no momento de necessidade. Ele tinha muito mais alegria nos sofrimentos, nas angústias, nas aflições, nas inquietações, porque ele sabia que quanto mais fraco, mais forte ele se tornava em Cristo, como ele já havia dito. Como ele falou à igreja de Corinto. Ele tinha prazer em encontrar as dificuldades, porque ele sabia que na dificuldade ele não iria se ensorbebecer, e sobre ele repousaria mais e mais o poder de Deus. Paulo era consciente da maneira como Deus conduz a vida da igreja, pois mesmo que a igreja não suprisse a sua necessidade, ele está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente. Paulo dependia só de Deus, é isso que ele está dizendo. Ele reconhecia e se alegrava na vida da igreja. Mas ele começa dizendo, olha, eu me alegro no Senhor por causa de vocês. Porque a igreja era instrumento de Deus. E se a igreja não se portasse como instrumento de Deus, ele sabia que Deus não iria desampará-lo. Esse era o entendimento de Paulo. O entendimento de Paulo é que o seu ministério não dependia de pessoas, como também não dependia das circunstâncias. Ele está dizendo que o seu ministério dependia unicamente do Senhor. O contentamento para Paulo, era um aprendizado em meio às circunstâncias. Olha só, ele aprendeu o contentamento divino, ele não aprendeu o contentamento humano. Quando ele fala que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, foi um aprendizado, foi algo que ele foi aprendendo, ele está falando que ele aprendeu na presença de Deus, um contentamento que veio do alto, que era totalmente diferente daquilo que os homens buscam como verdadeira alegria. Observe no texto bíblico algumas expressões. O verso de número 11, ele fala, eu aprendi. Essa palavra significa ganhar conhecimento. É o que nós precisamos. Algumas pessoas entendem a alegria, o contentamento como um sentimento de bem-estar. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele teve que ganhar o conhecimento do que era o contentamento. Do que era a verdadeira alegria, ou do que é a verdadeira alegria. No verso de número 12, ele fala, eu sei. Quando ele fala eu sei, isso significa que ele entendeu, ele fez a descoberta. Primeiramente, ele ganhou o conhecimento,
E agora ele está dizendo, olha, eu descobri o que é o verdadeiro contentamento, o que é a verdadeira alegria. Ainda no verso de número 12, ele fala, já tenho experiência. Já tenho experiência. Essa palavra significa que ele está dizendo que ele estava bem instruído. A palavra original aqui é a palavra iniciado. É como se ele já tivesse passado por uma iniciação. Paulo resgata uma palavra pagã, daqueles que eram iniciados nos cultos pagãos. Só que ele usa essa palavra aqui, não nesse sentido, ele está dizendo, olha, eu já recebi toda a iniciação de conhecimento necessário, eu já adquiri toda a descoberta que eu precisava, eu já fui instruído, e agora eu sei o que é a verdadeira alegria. E onde ela está? Eu sei caminhar nela. Eu sei conduzir a minha vida desse modo diferente, sublime, elevado, diferente do pensamento humano. Meus irmãos, é isso que nós precisamos compreender também. Muitas pessoas estão erradas, porque elas querem um contentamento sentimental. Elas não querem o contentamento que se ganha pelo conhecimento de Deus e de Cristo, na presença dEle, vivendo no âmbito da igreja, se relacionando com os verdadeiros irmãos em Cristo, dependendo e também dispensando cuidado sobre a vida daqueles que dependem de nós. Algumas pessoas querem encontrar a alegria fora daquilo que Deus projetou. E aí é onde está o grande erro. O grande erro está em que as pessoas não querem ter a experiência que Deus reservou para elas, para que elas vivam o verdadeiro contentamento e a verdadeira alegria. Elas querem ser autossuficientes, apesar de que Paulo usa essa expressão aqui, falaremos um pouco mais à frente. Mas a autossuficiência que Paulo vai falar é totalmente diferente dessa que está na mente dos homens, das mulheres, dos jovens. A mensagem do Evangelho, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Paulo está ensinando à igreja de Filipe, é que ele está se referindo a um contentamento interno, que ele conheceu e que ele estava conhecendo cada vez mais. Paulo está falando não de uma ociosidade sem ambição que gera miséria. Porque algumas pessoas acham que o contentamento é viver de maneira ociosa, não ter planos, não ter metas, não buscar, não se dedicar, não trabalhar, não ter nenhuma ambição. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o contentamento é você trabalhar como Deus mandou que o homem trabalhasse. É planejar, é seguir em frente para a glória de Deus, sabendo como usar esses bens materiais adquiridos, não com preguiça, mas com trabalho. Mas manter o contentamento e não a insatisfação. O problema é que as pessoas ou são preguiçosas, ou elas são ativas e ambiciosas a tal ponto de não viverem contentes. Ou elas são descontentes ao ponto de abandonarem as suas responsabilidades e se tornarem pessoas ociosas e que pela preguiça vivem na miséria. Ou então elas trabalham, se desprendem, mas não porque elas estão contentes, mas porque são ambiciosas a tal ponto do descontentamento que elas vivem para dedicar a sua vida a uma busca desenfreada daquilo que não trará alegria para elas. Contentamento não é omissão de deveres. Contentamento é saber usar para a glória de Deus aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É ter experiência com a igreja de Deus, com as circunstâncias, e ter alegria plena na presença do Senhor. Estar contente se temos muito, como também estar contente se temos o pouco.
O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo, que era um jovem pastor, e ele disse para Timóteo instruir a igreja, para que os homens aprendessem a viver com contentamento, tendo sustento, com que se vestir, estejamos contentes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Mais à frente, ele diz, mas aqueles que são ricos, e Paulo não desconsidera nenhuma possibilidade, porque ele está dizendo que existem pessoas que não terão tanto, mas devem ter contentamento. Mas ele também fala que aqueles que são ricos devem saber usar os seus bens materiais. E ele começa dizendo que eles também devem ter contentamento, sendo ricos de boas obras em primeiro lugar, ajudando o necessitado, não ambiciosamente, apegados ao lucro, ao bem material. E esse é o texto em que ele fala a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Contentamento não é você não ter. Contentamento é que tendo, você deve estar alegre. E quando não tem, você deve ter a mesma alegria. Porque a confiança no Senhor é que nos mantém. A confiança em Deus é que nos conduz. A palavra contentamento, que Paulo usa aqui no texto, ela é traduzida de um termo que significa autossuficiência. Paulo usa essa expressão, que era uma palavra muito popular entre os estoicos, que era um grupo de filósofos. Mas essa palavra, dentro da filosofia antiga, ela dava o entendimento de independência. Uma pessoa era contente quando ela tinha autossuficiência, a ponto de ser independente e conseguir então realização através de objetos, através de realizações, não tendo mais necessidade de ninguém. E tudo que nós já falamos aqui, nós compreendemos que Paulo não está falando disso. O que Paulo está mostrando, ou o que ele está falando, é que essa autossuficiência que ele está defendendo aqui, é que o homem venha encontrar força não em si mesmo. É que o homem venha encontrar força não na sua capacidade humana, não na sua sabedoria, no seu braço. O que Paulo está dizendo é que o homem deve encontrar força em uma autorrendição, em que ele encontra agora a sua suficiência em Deus. É uma autossuficiência, não porque eu encontrei sozinho, não porque você encontrou dentro de você, mas porque nos rendemos a Deus, e Deus em nós nos deu ampla suficiência para vivermos a nossa vida na presença dEle. Esse era o entendimento de Paulo, não apenas dado aos filipenses, mas Paulo fala que a nossa suficiência vem de Deus, na sua segunda epístola aos Coríntios. Ele diz o seguinte: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, e louvado seja o Senhor. Era para Paulo uma autossuficiência, porque primeiro, ele se colocou em uma autodependência de Deus. Para Paulo, toda a força que ele tinha dependia das circunstâncias que Deus havia criado para ensinar a sua vida. Às vezes, nós temos que parar e aprender a amar as circunstâncias, porque de alguma forma, as circunstâncias adversas, elas fazem parte da escola da satisfação, onde Deus vai nos ensinar. Se você tem problemas com as circunstâncias, achando que elas inquietam você, ou que elas perturbam a sua vida, tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo fala que primeiramente a igreja era importante, mas depois ele reconhece que Deus supria a sua vida, e em meio a todas as circunstâncias, Deus o ensinava o contentamento. Era uma escola de aprendizado.
Em terceiro lugar, a fonte de todo o contentamento que Paulo nos apresenta era o próprio Cristo. E é por isso que ele fala, neste versículo que é extremamente mal compreendido, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando a respeito do contentamento que ele tinha em Deus. Algumas pessoas gostam desse versículo porque elas acreditam o seguinte, que elas poderão todas as coisas simplesmente se elas disserem que elas são de Cristo. E não é isso que Paulo está dizendo. Cristo é a fonte de toda a força infinita que ensina cada um de nós a lidarmos com todas as situações da vida. O significado de tudo posso, nesse texto, e eu quero que você compreenda, se refere a ajustar-se a qualquer tipo de situação. Não significa fazer qualquer coisa. O contexto dá para nós o entendimento de que Paulo está dizendo, olha, diante de qualquer situação, Deus me dará a capacidade de lidar com todas essas situações e de me ajustar a essas situações para que eu viva contente, alegre na presença dele. De maneira nenhuma, o crente pode tudo em Cristo. Há muitas coisas que nós não podemos. Com toda certeza, você sabe disso. E eu não estou me referindo a só aquelas coisas que são imorais. Até mesmo aquelas coisas que muitas vezes se apresentam como coisas neutras. Tem coisas que você não pode. Absolutamente. E não preciso fazer referência delas. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos enfrentar todas as dificuldades com alegria, ajustando a nossa vida diante de todas as circunstâncias, se estivermos em Cristo. Ele está dizendo que por maior que seja o problema que você tem encontrado na criação dos seus filhos, você pode superar esses problemas se você obedecer a palavra, se você viver em Cristo e obedecer a Ele. Não é você sair batendo pé, determinando, fazendo campanhazinha de oração e vivendo errado. Desobedecendo a palavra de Deus, não educando seus filhos na disciplina, no cuidado do Senhor, não fazendo aquilo que a Bíblia manda, e depois querendo falar com Deus e dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Deus sabe, e Ele já revelou na sua palavra. Nós é que temos que obedecer o santo mandamento de Deus, a palavra autoritativa do Senhor, para que venhamos ajustar a nossa vida diante de toda situação adversa. Você pode vencer o seu problema conjugal, não importa qual seja, desde que você obedeça a palavra de Deus. Em desobediência, a sua vida vai de mal a pior. E todas as consequências contribuirão para que tudo piore cada vez mais. Se obedecermos a palavra de Deus, famílias serão abençoadas. Poderemos todas as coisas porque estamos obedecendo a palavra de Deus. Todas as coisas no sentido de enfrentarmos todas as circunstâncias com alegria e contentamento, não com insatisfação. Você pode ser um bom profissional se você pegar a sua Bíblia e aprender tudo que a palavra de Deus fala sobre o trabalho, sobre como devemos adquirir os nossos bens materiais, sobre como devemos aplicar o nosso dinheiro, o que devemos fazer no sentido da generosidade, da contribuição, na igreja de Deus, no campo missionário, como devemos cuidar da nossa família, dentro do padrão de Deus a partir dos bens materiais, qual é a maneira correta de investir e não aplicar a nossa vida fazendo do prazer deste mundo o objeto do nosso desejo. A palavra de Deus, quando fala do contentamento, ela nos dá todo o caminho e toda a direção para vivermos segundo a vontade do Senhor. E Paulo está dizendo, se eu estou em Cristo, se Ele está em mim, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o crente
pode verdadeiramente, em obediência a Cristo, enfrentar todas as circunstâncias da vida. Não existe absolutamente nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem angústia, nem espada, nem tribulação. Romanos capítulo 8 faz uma lista de tudo aquilo que não pode nos impedir de caminhar com Cristo. Porque nós podemos viver com Ele diante de todas as circunstâncias. Porque Ele é o nosso Senhor. Agora, os cristãos podem encontrar força em Cristo para superar cada situação. E superando cada situação, eu posso então fazer tudo aquilo que Cristo me manda fazer. E fazendo tudo aquilo que Cristo me manda fazer, a promessa é que Ele me fortalece e Ele fortalece a sua vida. Então não entenda de maneira errada o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está nos dando um caminho correto para vivermos contentes em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. E é nesse sentido que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A base, o fundamento, o lugar onde Paulo colocava toda a sua vida era em Cristo e na obediência a Cristo. E é exatamente por isso que ele está dizendo, eu aprendi a viver contente. Aqui está o segredo. Aqui está o caminho. Aqui está a maneira única que Deus nos apresenta na sua palavra. E o próprio Cristo disse, Ele deixou para nós extremamente claro, que se Ele estiver conosco, estivermos com Ele, nós nos alegraremos nele todos os dias da nossa vida. A nossa alegria será completa, é a promessa dele. Mas para isso, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. A primeira coisa que toda pessoa deve fazer, e deve ter certeza que já fez, e se você não fez, esse é o primeiro apelo da palavra de Deus para você, é que todo homem, toda mulher, todo ser humano deve correr para Cristo a fim de receber o perdão. Essa é a primeira grande e maior alegria que nós recebemos na nossa vida. A alegria de encontrar em Cristo o perdão dos nossos pecados. Não existe maior alegria do que compreendermos que agora estamos plenamente salvos em Jesus. Não há dinheiro, não há estrutura familiar, não há bem social, não existe absolutamente nada comparado ao perdão de Deus que está em Cristo, para alegrar a nossa vida no sentido de que agora nós temos a salvação. A partir do momento que corremos para Cristo, para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, porque a vida eterna é para onde vamos ter toda a satisfação, toda a alegria, todo o contentamento. E aqui nós já vivemos os reflexos desse grande contentamento que teremos lá no futuro, na eternidade. Quando nós corremos para Cristo e nos encontramos nele para a nossa salvação, é daí em diante que então nós podemos colocar a nossa vida diante do Senhor para começar a aprender mais e mais a verdadeira alegria. E para aprender a verdadeira alegria, você vai ter que falar não à autossuficiência. Você tem que se render a Deus, à sua vontade e à sua palavra. A palavra de Deus é clara, extremamente clara. Você vai ter que dizer não à autossuficiência humana, para dizer sim à autorrendição a Deus e a sua palavra. Quando Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele fecha esse entendimento dizendo que tudo ele podia naquele que o fortalecia, ele está dizendo que o verdadeiro contentamento está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E estando em Cristo Jesus, nosso Senhor, é para Ele que devemos correr. E você só pode correr para Cristo
através da revelação da palavra de Deus, que nos instrui a respeito da maneira correta em como devemos servir a Cristo. Não adianta ficar inventando uma maneira de servir a Deus. Não adianta você tentar inventar um jeito de fazer uma nova oração, um novo jeito de adorar a Deus, um novo jeito de conduzir a sua vida diante do Senhor, porque isso tem crescido nos últimos dias. As pessoas estão dizendo cada vez mais: eu adoro a Deus do meu jeito, eu sigo a Deus da minha maneira, eu não preciso da igreja, eu não preciso me envolver tanto, eu não preciso ouvir a pregação e a instrução, eu tenho os meus pensamentos a respeito de como eu adoro a Deus. O diabo também colocou na cabeça de Eva e de Adão lá no jardim do Éden novas maneiras de estarem se colocando na presença de Deus. Não é bem assim que Deus disse, é assim. E ele tentou fazer isso com Cristo, quando Cristo estava no deserto, mas Cristo o rebateu e se defendeu e o resistiu com a santa palavra de Deus, dizendo a todo tempo: está escrito, não tentarás, nem só de pão viverá o homem, e assim por diante. Ou nós nos rendemos à palavra expressa de Deus, revelada, para obedecer a Deus, ou então faremos a nossa maneira e sofreremos as consequências. Não existe contentamento fora de Cristo. Não existe alegria maior do que aquela que nós encontramos em Cristo Jesus, na nossa salvação, na nossa redenção e na nossa vida cristã de desenvolvimento e de edificação como igreja do Senhor. É nesse lugar que existe alegria e nós temos que aprender isso. Eu compreendo que nós temos que caminhar com muito mais firmeza para aprendermos isso, como Paulo está nos ensinando aqui. Paulo estava no final da sua vida. E ele podia então dizer: olha, eu fiz a caminhada. Eu aprendi a viver contente. E para nós fica esse grande ensinamento, essa grande instrução. Que você aprenda a viver contente na presença do Senhor. Para a glória do Senhor. Negue a sua autossuficiência, a sua autossatisfação, os seus desejos, as suas vontades, os seus propósitos. Coloque a sua vida diante de Deus e pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? Me ensine pela tua palavra como eu devo fazer todas as coisas. Todas as coisas mesmo. Não existe nada que Deus tenha omitido de nós sobre os nossos deveres e responsabilidades. Os pais, as mães, os casais, os filhos, a nossa vida na igreja, a nossa vida na sociedade, tudo a palavra de Deus nos ensina. E eu peço que você atente, renda a sua vida a Cristo e a sua palavra. Do contrário, não haverá satisfação e contentamento. A sua vida será uma vida de inquietação. A sua vida será uma vida de contrariedade, de desprazer. E não adianta chegar no final dela e depois perguntar para Deus: o que eu fiz de errado? Porque está escrito aqui o que nós devemos fazer de correto. E se está aqui o que nós devemos fazer de maneira correta, nós já sabemos qual é o caminho errado. Nós já sabemos quais os passos que nós temos dado fora do caminho que Deus estabeleceu para nós. Então nós vamos orar pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, pela nossa vida, pedindo que o Senhor nos conceda essa grande alegria. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, te louvamos. Glorificamos ao Senhor, ó Deus, porque no Senhor nós encontramos toda a satisfação e alegria. O Senhor é Deus, poderoso, excelso, supremo. Mas o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós de uma maneira especial. O Senhor tem estendido a tua mão poderosa para nos conduzir. Para conceder a nós, ó Deus, muito mais do que necessitamos. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos.
E nós, ó Deus, somos gratos. Temos, ó Deus, toda a alegria e todo o contentamento. Porque o Senhor, ó Deus, fez por nós aquilo, ó Deus, que não encontraríamos em nenhum outro lugar, na existência humana. O Senhor nos deu a vida em Cristo Jesus. Bem esse, ó Deus, mais precioso. O Senhor se deu a nós como herança. Ó Deus, qual é a insatisfação que teríamos quando reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso Deus poderoso em quem nós podemos nos refugiar todos os dias da nossa vida. Isso, ó Deus, para nós é absolutamente, é infinitamente, ó Deus, suficiente. O Senhor, ó Deus, quis nos dar ainda muito mais, nos dando, ó Deus, condições de viver neste mundo como igreja, de ter, ó Pai, família, bens, de ter, ó Deus, condições de viver na presença do Senhor, ó Pai, e servir outras pessoas. Ó Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor nesse sentido. Nos ensine, ó Pai, a vivermos para a glória do Senhor, a partir de todas essas realidades, com contentamento, não com insatisfação, não com um desejo ambicioso humano, de inquietação, de ansiedade. Tire de nós, ó Deus, esses pecados e nos ajude, ó Pai, a vivermos para a glória do Senhor com santa alegria. Deus, abençoe a vida da tua igreja. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Nesses dias, ó Deus, de tanta inquietação, nesses dias, ó Pai, de tantas vaidades, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida diferente. E como aprendemos na tua palavra, santa, poderosa, que venhamos, ó Deus, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, ó Pai. Nos ensine, ó Deus. Nos ensine, ó Pai, na escola do Senhor, conforme a tua vontade. E nos dê, ó Deus, condições de aprender mais e mais diante da tua presença. É em Cristo que nós oramos, bendizemos e glorificamos ao Senhor, ó Deus. Amém.